Super N, primeiras notícias. A desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Hilda Teixeira da Costa, aceitou no dia 12 de julho agravo de instrumento movido pela empreiteira Andrade Gutierrez. Com essa decisão, a desembargadora suspende a liminar do juiz da primeira vara civil de Betim, Adalberto Rodrigues, que suspendeu em maio a dívida de 352 milhões e meio de reais que a empresa cobra do município. Na prática, isso significa que a prefeitura vai ter que iniciar o pagamento desta dívida milionária ainda neste ano, quando já vencem 94 milhões de reais em precatórios, o que vai inviabilizar as finanças do município. Para conversar com a gente sobre este assunto, recebemos o procurador-geral de Betim, também secretário municipal de governo, Bruno Cipriano. Bom dia, secretário. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. É um prazer estar aqui na Rádio Super falando do caso mais grave da história da nossa cidade, Betim. Prazer é nosso. Também participa com a gente dessa entrevista a editora do jornal O Tempo Betim, Flávia Jardim. Bom dia, Flávia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia, Bruno. Bom dia, Flávia. Bom dia, procurador. Até para a gente situar o nosso ouvinte, né, procurador, para a gente entender. Teve essa obra, né, há alguns anos em Betim. O senhor que é procurador da cidade de Betim há 16 anos, hoje é secretário de governo também. Houve essa obra e essa dívida chegou a ser suspensa. Então, em que a desembargadora se embasou, né, para poder voltar a autorizar que a dívida seja cobrada do município? Ela se embasou na alegação que o município não tinha fumus boni iuris, que é uma expressão de direito falando que o município não tinha fumaça de bom direito para requerer a suspensão dessa dívida. Mas, ao contrário do que ela alegou, nós temos certeza que essa dívida já foi paga. É uma dívida de obras de infraestrutura da final da década de 70 e início da década de 80, que foi feito no âmbito do projeto CURA, um projeto federal, e, portanto, pago pelo governo federal da época. Então, o município não pode assumir agora a totalidade do pagamento dessa dívida. Existe algum documento que comprova que essa obra deveria ter sido paga pelo município também, não só pelo governo federal? Sim, juntamos ao processo mais de 1.500 páginas de documentos. Existem diversos documentos que fazem referência que essas obras foram realizadas no âmbito do projeto CURA, administrado pela Caixa Econômica Federal. Contudo, era época de regime militar e esses documentos em 85 se perderam, mas nós temos documentos no município da época que comprovam que foram feitos no âmbito do projeto federal CURA. Procurador Bruno Cipriano, se a Prefeitura de Betim precisar pagar de fato esse valor, o que isso significa para a cidade? O que a cidade deixa de fazer para poder honrar esse pagamento? É uma questão até muito simples e matemática. Nós temos um estoque hoje de 58 milhões de precatórios, desses anos todos da Prefeitura Municipal de Betim. Com a entrada desse precatório, que não vai ser 352 milhões de reais, mas 500, porque tem que ser corrigido, nós passaremos a pagar, ao invés de 1 milhão e 300 por mês de precatórios, pagaremos 12 milhões e meio de precatórios. Então, o que vai ocorrer teremos que suspender serviços essenciais de saúde, educação, e os servidores que estão há 4 anos sem aumento ficarão agora mais 4 anos sem aumento em razão do pagamento dessa dívida. Flávia. Bruno, a Andrade Gutierrez, né, é investigada pela Lava Jato por desvio de dinheiro público e, inclusive, fechou um acordo de leniência no valor de R$1 bilhão por corrupção praticados em obras federais. Vocês identificaram indícios de fraudes e atos ilícitos na formação dessa dívida? Muitos indícios, Flávia, porque essa dívida foi reconhecida inicialmente pelo ex-prefeito Oswaldo Franco, mas um reconhecimento que não tem qualquer documento que comprove a realização das obras, a extensão das obras, o valor das obras, isso em 82. E, novamente, em 91, no dia 11 de outubro de 91, a Andrade novamente solicita o pagamento dessas obras e, no mesmo dia, o ex-prefeito Ivair Nogueira reconhece, sem qualquer sustentação técnica para o reconhecimento dessa dívida. Os documentos que embasam essa dívida não possuem medições, não possuem a localização das obras. Então, são diversos indícios. Além do que, do início dessa obra até o final, foram 5 termos aditivos, todos nulos, porque foram feitos depois do encerramento do contrato, aumentaram em 400% o valor da obra. Então, só aí nós vemos os indícios de ilegalidade. Essas obras não foram empenhadas, não faziam parte da lei orçamentária. Então, são diversos indícios que levam a crer que essas obras foram superfaturadas, se é que existiram.
Procurador, diante do que o senhor falou aí, o impacto que a cobrança dessa dívida pode acarretar no município de Betim, interferindo em questões de saúde, também de serviços para a população. Nesse caso, como é que a defesa está se preparando? Há a possibilidade de recorrer, até levando em consideração o impacto que isso pode causar nas contas do município? Sim, contra a decisão da desembargadora, nós já entramos com um agravo interno, que é o recurso cabível para rever essa suspensão da liminar. Também vamos responder ao agravo intentado pelo Andrade Gutierrez e temos a possibilidade de recorrer à presidente do STJ pedindo a suspensão dessa decisão da desembargadora, que suspendeu a liminar. Então, todas as medidas nós vamos adotar, jurídicas, para que Betim... o que nós queremos é discutir, porque Betim nunca, nesses anos todos, nunca foi defendido em relação a essa dívida. No processo ordinário que gerou essa dívida de cobrança, ingressado em 92 pelo Andrade Gutierrez, a Procuradoria da época não defendeu, pelo contrário, confessou a dívida dentro do processo. É a primeira vez que um prefeito contesta a dívida. Então, nós queremos contestar e discutir. Se depois tivermos que pagar, pagaremos. O senhor já está na prefeitura como procurador há alguns anos, né? Houve falha nas gestões anteriores? Foi, assim, uma omissão com a cidade de Betim em relação a essa questão que uma hora poderia estourar? E agora a atual administração está cuidando disso? Sim, houve uma omissão durante esses 30 anos. Somente a partir de 2014, a Associação dos Procuradores tomou medidas para discutir essa dívida. Inclusive, nós conseguimos abaixar essa dívida em 104 milhões de reais na época, que já era cobrado a mais. Mas só agora, com esse prefeito Vitório Medioli à frente, é que nós entramos com a ação civil pública para realmente contestar essa dívida. Bruno, no último sábado, né, houve uma reunião de movimentos sociais para apoiar a contestação dessa dívida. Como que esse movimento pode ajudar nesse sentido? E eu queria saber se existe alguma atividade programada. Sim, a população de Betim não tem consciência dessa dívida, na verdade. Eles estão por fora realmente. E a exemplo da Lava Jato, que tem a população do lado, a prefeitura hoje precisa da população do lado da prefeitura para que a gente consiga retirar essa dívida. Os movimentos sociais de Betim se organizaram e na quarta-feira eles vão fazer uma concentração em frente ao polo esportivo da cidade, a partir das 8 horas da manhã, para que eles vão para a frente da sede da empresa Andrade Gutierrez para protestar contra essa dívida. E por último, qual o passo que a prefeitura pretende adotar? Você falou agora há pouco que já recorreram, enfim, mas quais são as chances efetivas que a prefeitura tem para reverter essa decisão, secretário? Infelizmente, muitas vezes o que conta é o poder econômico e a influência, né? Muitas vezes o direito é deixado de lado por essas outras circunstâncias. Mas eu confio na justiça, acho que a justiça vai rever essa situação. Nós também já notificamos o Ministério Público Federal, notificamos a Polícia Federal sobre esse assunto, já que eram recursos federais. E eu acho que está na hora da Lava Jato chegar em Minas Gerais, né? Ela está no Rio, está em São Paulo, em Brasília, em Curitiba. Inclusive, também vamos encaminhar para a própria Força Tarefa da Lava Jato, o Ministério Público Federal lá da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, uma cópia para ver se nesse acordo de leniência que a Andrade Gutierrez assinou, e nas delações premiadas dos executivos, eles também falem sobre esse assunto. Nós vamos pedindo um recall dessa delação, porque eles têm a obrigação de falar sobre licitudes presentes, mas também passadas. Ok. Bruno Cipriano, procurador-geral de Betim, também secretário de governo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por participar aqui do Super N Primeiras Notícias. Muito obrigado pela oportunidade e espero que a população de Betim abrace essa causa.